Tá. Boa noite a todas. Estamos só as meninas aqui, não entrou nenhum exemplar masculino que nós temos no grupo das PICs. Nós estamos aqui gravando esse encontro maravilhoso que teremos hoje à noite. Hoje são 9 dias do mês de setembro de 2024 e teremos a honra de ouvirmos a Ingrid no lançamento do seu mais novo livro, que está disponível na Amazon. E ela vai nos trazer aí informações muito interessantes sobre o novo ser que habitará a nova Terra, né? O ser galáctico, que na verdade nós já estamos sendo banhadas por essa energia, porque uma raça ou uma sub-raça contamina a outra, né? Ela vai aportando a energia e vai trazendo aqui, espalhando tudo aquilo que há de bom e a gente vai aproveitando. E uma coisa me chamou muito a atenção porque agora há pouco, recebendo Ingrid, eu comentei com ela que 4 anos atrás, dia 14 de setembro, fará 4 anos que ela esteve conosco, falando dos índigos e cristal. Então, assim, de 2021 para cá, quanta coisa já aconteceu, mas muito interessante que a gente retoma o assunto, né? Eu estava conversando com ela exatamente isso. Faz tantos anos que a gente fala de índigo e aí volta novamente e torna a voltar. Então, assim, é algo que nos chama atenção, que a gente precisa realmente assumir o nosso papel como índigos, como de abertura de picada, abertura de caminhos para receber toda essa energia nova. Então, Ingrid, gratidão mais uma vez por você estar aqui conosco. Eu espero que a gente esteja bem iluminadas, para termos bastante insights, para perguntarmos muito para você, porque você está mergulhada nessa energia toda. É índigo, é Sim, cristal, é arco-íris, é diamante, é sim. esmeralda, sabe-se lá quanto mais vem por aí, né? Então a gente vai estar aqui bebendo daquilo que você trouxe, que vai trazer, que trouxe no livro, né? Que vai trazer para nós, compartilhar conosco para que as pessoas que estejam aqui, médicos, os que vão ouvir depois, terapeutas, possam ajudar tanto as crianças quanto os pais, né? Então, bem-vinda, Ingrid, gratidão mais uma vez por estar aqui conosco. Esteja à Eu que vontade para nos agradeço. contar aquilo que você descobriu, vivenciou, experimentou. Então, boa noite para todos. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Marli, por oportunizar, né? Eu sempre te agradeço porque tu tens uma habilidade especial entre tantos dons, que é de reunir as pessoas, de reunir os grupos, né? De criar essa sinergia. Isso é um dom e eu admiro muito esse dom. Eu sou profundamente grata. Eu só queria fazer um adendo que tu falaste 2024 e é 2025, só para deixar registrado. Meu Deus, a linha Estamos, do tempo porque está atropeladíssima. nós estávamos conversando sobre o tempo, né? Antes de oficialmente iniciar. E é interessante como ele brinca e mexe com a gente, né? Então, eu, na verdade, vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas. Primeiro, como que eu cheguei a esse livro, né? Como é que eu fui, digamos, orientada, né, a escrever. E como eu dizia a Marli, acho que eu fui no início um pouco, não sei se rebelde ou se eu fui, né, um pouco lenta, digamos, no processo, né? E, mas depois eu me aprumei, depois de muitos acontecimentos na vida, retomei, e aí eu disse, não, agora, falei para eles, agora eu vou terminar. Esse livro, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui. A Denise já tem, né? Esse livro, na verdade, ele foi sendo inspirado para mim aos poucos a partir de 2017. Então, só para contar um pouquinho a história. E como eu estava falando para a Marli, aqui na página 30 que ela deu uma olhada, né? Nós vamos ter as novas capacidades, algumas, evidentemente, que eles me passaram, e esse foi, na verdade, o primeiro grande sopro
do que devia ser esse livro, do que eu tinha que falar, né? Do que eu tinha que escrever. E veio num só golpe, como se diz. Eu me lembro que eles me fizeram sentar, pegar papel e caneta e escrever. Imaginem, foi em 2017, fazem praticamente 8 anos, né? E hoje eu acredito, eu digo para vocês, eu escrevi aqui, né, estas, mas como eu menciono no livro, com certeza nós temos já outras características e mais outras que estarão chegando, né, desse novo ser humano, que na verdade é um ser humano que vem sendo, vamos dizer, transformado, né, ao longo das décadas. Vamos falar só das últimas décadas, né? Vamos falar a partir da década de 70, quando surgiram os índigos em massa, né? Acho que todos vocês têm uma noção, né? Sobre o assunto, sobre os índigos, senão também me parem. E então eu acho que dentro desse capítulo histórico da nossa evolução humana, né, a partir da chegada massiva dos índigos, nós estamos assim assistindo várias ondas, né, de transformação. E o que a gente pode observar é que essas ondas estão cada vez mais rápidas. Se a gente for trazer a questão tempo, né, que aqui na nossa dimensão Terra a gente tem, cada vez mais rápidas e mais intensas, né? E a gente pode observar que as mudanças são tantas e tão profundas, pelo menos na minha percepção, muita gente nem está se dando conta. Pode até estar impactada, surpresa, muitas vezes, pais, professores, mas muitos não se deram conta de que nós estamos vivendo um capítulo especial e único da nossa história e da nossa evolução como espécie humana, né? Eu sempre bato nessa tecla, antes da gente entrar um pouco mais no livro, porque me chama a atenção, e vocês aqui são profissionais, né, da saúde, enfim, da biologia, da área científica, e sempre me chamou a atenção como custou e ainda custa para mais profissionais se abrirem para esse assunto e se dedicarem a estudar. Só recentemente, pelo menos para mim, contatos comigo, uma ou outra médica, por exemplo, psiquiatra já consultou comigo, psicólogo, terapeuta, se interessando de verdade, né, em se debruçar ao estudo e em, vamos dizer assim, adotar uma abordagem diante dos seus pacientes, dos seus clientes, sejam crianças ou adultos, com esse novo olhar que é necessário, que é fundamental para que a gente possa dar um passo largo que já está sendo, nem é mais pedido, é exigido, porque se a gente não der esse passo e esses próximos passos, a gente não adentra na quinta e na sexta dimensão. É simples assim, né? Então, eu queria, para a gente entrar no clima, se vocês me permitirem, eu eu vou ler um pouquinho de uma passagem ali do início. Eu começo o livro com um convite. E isso foi uma coisa que me ocorreu, né, como um exercício, primeiro para mim mesma, né, e que eu resolvi propor para quem chega até o livro. Posso compartilhar com vocês? Encarem como um exercício. Então, eu convido vocês a abrirem todos os sentidos, a mente, o coração, para fazermos esse exercício de imaginação juntas. Combinado? Então, vamos lá. Exercite a sua imaginação. Feche os olhos agora e respire profundamente algumas vezes.
Abra os olhos da sua mente e os olhos de seu coração. Abra todos os seus sentidos. Assuma uma atitude de receptividade ao novo, ao diferente. E agora vamos ler. Eu leio para vocês. E se você acordasse desse sono profundo que tem sido a vida aqui na Terra e alguém lhe dissesse o seguinte: seja bem-vindo à nova Terra. Nada do que você experimentou até aqui era a verdadeira vida humana ou espiritual. Foi tudo um mega programa instalado aqui no planeta para manipular você na direção que os donos desse programa queriam. Você, você foi usado como escravo. Sua mente foi programada para você se sentir fraco, impotente, dependente, medroso e submisso. Seu pior inimigo foi sempre o medo, por manter suas vibrações muito baixas, negativas, sintonizadas com seres e dimensões igualmente negativos, de baixíssimas frequências. Os donos desse programa, desse jogo, programaram você para acreditar em tudo o que dissessem através da mídia oficial, dos livros publicados por eles, dos cientistas oficiais, tudo para você se alimentar de venenos e toxinas, com aparências coloridas, divertidas, saborosas, adquirir as doenças que eles programaram e assim precisar dos medicamentos produzidos por eles e por seus laboratórios para ser aparentemente curado, às vezes, enquanto na verdade fica ainda mais intoxicado. Eles pensaram em tudo, programaram você e todos os estímulos sociais, materiais, financeiros, sexuais, para estimular somente a sua mente racional e lógica, seu hemisfério esquerdo, seus centros de energia básicos, primeiro e segundo, relacionados ao materialismo e à sexualidade. Assim fizeram para inflar o seu ego e embotar seu raciocínio e criatividade. Eles queriam que você fosse apenas um ser primitivo, uma besta em um corpo com aparência humana, desprovida das suas capacidades e dons incríveis previstos em seu projeto divino e codificados no seu DNA, originalmente. Você foi treinado e adestrado para ser um corpo dócil, em uma mente alienada e dominada, obedecendo sem reclamar ou criticar. E o mais incrível, se achando, sentindo-se muito importante, poderoso e no comando da sua vida. E eles pensaram em alternativas para as diferentes possíveis reações, suas e dos outros humanos, ao longo dos séculos. Planejaram atacar os pilares da sua sociedade humana, levando-a a brigar e guerrear entre si por razões e narrativas por eles criadas. Fizeram-lhes acreditar que foram vocês humanos que criaram tudo isso. Mas agora você está acordando desse sono profundo, desse longo pesadelo. Seja bem-vindo a uma nova dimensão de consciência. Bem-vindo ao multiverso, onde existem inúmeros universos e você pode escolher por onde seguir a sua jornada de evolução. Eu pulei
uns pedacinhos, mas é basicamente esse o exercício, né? Para entrar no universo desse livro, que eu também falo, né, para vocês que é um livro que eu escrevi de uma maneira bem diferente dos outros. Eu senti que foi todo guiado por uma energia, né, diferente. E praticamente assim ele brotou. Quando eu peguei para retomar esse livro, foi uma coisa assim, eu digo, nossa, acho que está pronto, porque eu pretendia escrever um livro, a princípio, que ia ser imenso, um livro daqueles com muitos capítulos. Mas, e por isso eu acho que também essa passagem do tempo que me trouxe até aqui foi apropriada, né? Porque nós estamos vivendo uma época onde as informações, né, têm que ser mais enxutas. Ah, e a gente percebe isso, inclusive, nas novas gerações. É tudo mais objetivo, direto, né? A própria inteligência artificial, né? Vamos direto ao ponto, vamos falar sem rodeios. E então eu senti que tinha que ser um livro enxuto, tocando em alguns pontos que eu senti importantes. Alguns que, se vocês lerem, vão dizer, ah, isso eu já sei, isso eu já vi, mas a minha ideia aqui foi construir uma conversa, né? E costurar, mas de uma maneira diferente, alguns pontos da nossa história, né? Principalmente da nossa história mais recente, evolutiva, né? Então, por favor, se vocês, Marli, quiserem me interromper a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. Então, o que que eu fiz para dar uma ideia assim para vocês, né? É, eu fui sentindo e reunindo as minhas observações e a minha própria experiência, né, ao longo dos atendimentos de consultório, enfim, da minha vida até hoje, dos meus contatos com crianças, com jovens, as minhas observações com estudos que eu vim fazendo, como todos nós, né, acho que todos nós somos estudantes constantes, da física quântica, da epigenética, é, revisitando alguns pontos assim que, por exemplo, ao longo da minha história nunca tinham ficado claros. Eu sei que vocês, por exemplo, Marli é bióloga, né? Eu sei que vocês têm esses estudos, mas eu me lembro que eu ouvi a história do Darwin, por exemplo, né? E a sua teoria da evolução. E desde a época da escola, aquilo não me caía bem. Eu achava aquilo muito, né, que não fazia sentido. E hoje, por exemplo, eu fiz um curso com o doutor Bruce Lipton, que foi excelente, um curso online, e ele me trouxe muitos esclarecimentos, né? Inclusive a respeito disso, do quanto o próprio Darwin, ele tinha dúvidas, muitas dúvidas. Não foi ele que sacramentou a teoria, mas foram os sistemas vigentes da época, o sistema religioso em especial, né? Com o interesse, com o objetivo de manipulação e dominação, de ficar com o poder, né? Porque ele mesmo, ele não, ele tinha muitas dúvidas. Então, essa teoria dele surgiu depois de uma viagem de 5 anos de navio. Acho que isso, vocês conhecem, né? Um pouco dessa história. E então hoje nós estamos vivendo uma época onde toda a verdade está vindo à tona. Nada fica sob a mesa, como diziam as escrituras. Nem, haverá um tempo onde nenhuma, né, verdade ficará escondida. Nós estamos vivendo esse tempo. Então, o meu livro tem um pouco de tudo. Ele tem um pouco de descortinar, né, de desvendar, mas com um pouco mais de objetividade, porque eu não estou pretendendo com esse livro aqui fazer tratado de nada, quem sou eu, né? Mas eu trago todos os conceitos e entendimentos que eu julguei importante para nos conduzir, né, a uma noção mais clara e evidente de que nós estamos diante de um novo ser humano. O ser humano já se transformou.
E a partir de agora, desses anos mais recentes e dos próximos anos, quem chega à Terra é realmente um novo ser humano. Não é perfeito, ainda não, o projeto continua em construção, mas com certeza é um ser humano muito diferente dos que chegaram até aqui agora. E nós que aqui estamos, estamos nos transformando porque nós estamos nessa jornada também para nos transformar com a presença das crianças, né? E de todos esses seres que foram chegando, principalmente, vamos falar, a partir da década de 70, os índicos, né? Claro que não é um processo estanque, é um processo muito dinâmico, como a Marli mesmo colocou antes, quando a gente estava conversando, nós temos uma história na Terra muito longa, né? Mas eu estou aqui me propondo a focar nas últimas décadas, né? Por quê? Porque eu acredito, por tudo que eu já vi, por tudo que eu observei, que é realmente um capítulo da nossa história, um capítulo único e raro. E que a gente muitas vezes talvez se pergunte, hoje eu ainda me perguntava assim, meu Deus, eu tenho que me beliscar às vezes para ver se eu estou aqui diante de tantas coisas surreais que estão acontecendo, né? No nosso país e no nosso planeta, que todos vocês devem estar acompanhando, certo? Às vezes a gente tem que se beliscar. Por quê? Porque a gente escolheu estar aqui, nós escolhemos estar aqui. E as crianças que estão vindo continuam escolhendo. E a gente se pergunta, meu Deus, mas será que eu escolhi? Onde é que eu estava com a cabeça que eu escolhi estar nesse país, nesse planeta, nessa época, para ver e viver e testemunhar tudo que nós estamos testemunhando, né? Porque a cada dia que a gente acorda, nós temos novas notícias impressionantes. Hoje, por exemplo, eu vi no post no Instagram de uma amiga que até é educadora, é uma psicopedagoga daqui, muito dedicada à área, ao tema das crianças, postando a última novidade, que é a gente não pode, por mais que a gente esteja vendo a normose, né, a quantidade de aberrações e de loucuras, a última parece que é fazer uma festinha, uma celebração ah, para comemorar, revelar e comemorar os rótulos das crianças. Ah, eu sou TDA, eu sou autista, eu sou isso. Então, eles fazem uma celebração. Eu não consegui nem ver até o fim, porque eu confesso que isso me faz muito mal, mas em suma, é isso, com balões, com bolo, uma festa para revelar rótulos diagnósticos supostos e celebrar isso, né? Eu não sei o que que vocês acham disso, mas então, assim, só para citar uma das coisas mais, vamos dizer, estapafúrdias que a gente está vendo. Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque tudo que está acontecendo de aberrações, e eu falo um pouquinho aqui no livro, tem um capítulo onde eu falo um pouco sobre essas que eu chamo de aberrações, porque é diferente, né? Nós falamos de patologias, de sinais de transformação, de experimentações que o ser humano faça, né? Principalmente os jovens na sua jornada, é muito diferente de algumas aberrações que não tem outro nome para mim do que nós estamos vendo, como jovens deformarem totalmente o seu corpo em decorrência de uma deformação da mente, com certeza, né? A ponto de se tornarem alguma outra coisa que é muito diferente do humano, né? E muitos se transformando em animais e se sentindo como animais e fazendo cirurgias, né? Todos vocês acompanham isso, cirurgias para se tornar animais. Tem até uma série muito impactante, eu diria, até nem eu assisti até o final como uma coisa de estudo, mas que é uma série, não vou me lembrar agora o nome, mas é no Netflix, acho que é do ano passado, sobre uma clínica e um
suposto psiquiatra que trata essas crianças, jovens, adultos que se comportam como animais, que se sentem como animais. E o tratamento que ele propõe é uma coisa animalesca, para dizer o mínimo. Então, a gente está vendo tudo isso, e eu diria assim que tudo isso caracteriza o fim de uma época, né? É o fim de uma civilização que nós estamos vivendo e testemunhando. E se a gente olhar a história para trás, né, da humanidade, a história mais antiga e mais remota, enfim, nós tivemos outros momentos, né, e outras civilizações que também foram marcadas por esse tipo de decadência, de deterioração, né, de valores que repercutiu nos comportamentos, por um lado, comportamentos abusivos, né, de poder, de conhecimento, enfim, e hoje nós estamos, temos, estou falando assim de civilizações, né, como a Roma Antiga, a Lemúria, a Atlântida, né, os Sumérios, indo mais para trás, enfim, civilizações que chegaram a um auge, né, com muito conhecimento, com muito poder e que simplesmente não souberam lidar com isso e sucumbiram. Tá? E nós estamos vivendo esse momento histórico e uma oportunidade ao mesmo tempo, né, de nós fazermos, como eu coloquei nesse singelo exercício no final, nós temos a oportunidade agora de escolher o caminho da consciência e persistir nesse caminho ou sucumbir. É isso, não tem outra. E a gente sabe, a gente já sabe, a gente percebe que nem todo mundo vai trilhar o caminho da consciência, né? Porque as escolhas já foram feitas, mas nós que escolhemos a consciência, que estamos aqui, temos muitos desafios. E eu acho, e eu quis também tratar nesse livro, assim, de trazer, vamos dizer, se a gente falar na Gestalt, né? Figura e fundo, eu quis trazer para a figura, nesse momento, o novo ser humano, né? Muito embora esse fundo todo que a gente esteja vendo e vivendo seja, por muitas vezes, assustador, para dizer o mínimo, mas a figura é o novo ser humano, né? Essa dentro dessa gestalt que eu estou propondo aqui, e por isso a capa do livro também tem essa intenção. Nós temos, por exemplo, a própria ameaça do transhumanismo, entre outras, né, de tentar transformar o ser humano numa máquina desprovida de alma, num mecanismo totalmente dominado, que esse é o plano, né? Esse é o plano. E o nosso desafio é justamente sustentar o humano, né? A essência humana que tem alma, que tem espírito, que está conectada a uma fonte, que tem valores. E então é muito interessante, eu vou fazendo aqui um exercício de conectar, como eu disse, alguns pontos e alguns estudos, porque eu achei interessante como vários estudiosos e pesquisadores, como Greg Braden, como Laszlo, como o próprio Bruce Lipton, o Dr. Joe Dispenza, enfim, só para citar alguns, né? Como os estudos deles se conectam, se interligam e não por acaso nos trazem, junto com todas as descobertas da física quântica, da neurologia, neurociência como um todo, para nos explicar, para nos embasar no entendimento desse novo ser humano que já está aqui. E eu não sei qual é a percepção, a observação de vocês, né? Mas com certeza a humanidade está atravessando, e eu diria que está quase lá do outro lado, né?
da ponte de uma nova terra, de um novo planeta, uma nova realidade, mas que nós estamos cocriando. E a cocriação também é um dom e uma habilidade dessas crianças, desse novo ser humano que está aí, porque esse é talvez o dom principal que todos nós recebemos, mas que está sendo ativado nesse momento em nós e que as crianças já trazem totalmente ativado, integrado ao seu projeto. Por quê? Porque essas ciências e esses autores que eu estou citando, entre outros, eles nos trazem, por exemplo, o entendimento de que o coração e a mente formam um único sistema, de que o cérebro, ele é a dimensão física, mas a mente, ela é não física. E quando a pessoa morre, tem muitos estudos já, inclusive os estudos de EQM, mas não só, quando uma pessoa morre, a sua mente continua, né? E hoje temos muitos estudos que comprovam. Então, essa mente, cérebro, aliada ao coração, é um sistema, e os cientistas descobriram e cada vez estão descobrindo mais coisas a respeito do funcionamento e do poder, né, que este sistema tem, e que justamente é o sistema que possibilita a cocriação, a materialização, porque a gente já ouve há muito tempo que pensamento é energia, né? Tu pensa, acontece. Claro, mas não é bem assim. A gente precisa tomar consciência, e hoje a gente tem cada vez mais informações de como usar, de como aplicar isso bem. Porque se tu pensa, mas tu não tem consciência, tu pode, de repente, materializar qualquer coisa que tu não queira, né? Pensamento negativo acaba atraindo, a gente sabe, né? Coisas ruins. E o positivo, mas hoje a gente tem desvendado esse processo e como é que a gente pode aplicar com intenção, com consciência, a materialização, a cocriação de novas realidades. E isso eu considero sensacional, porque muita coisa, gente, que e a Marli, eu acho que também compartilha, né? A gente conversou muito nos nossos diálogos muita coisa que há 10 anos atrás, não vamos muito longe, as pessoas diziam, ah, isso não é científico. Não, imagina, isso aí não dá para explicar, isso é bobagem. Claro que até hoje tem gente que acha bobagem isso, né? É, e tudo bem, a gente respeita, mas nós temos hoje provas, nós temos estudos, nós temos suporte científico para nos embasar e dizer assim, não, isso não é uma bobagem, não, isso não é uma coisa etérea, isso não é uma loucura minha, né? Achar que, por exemplo, a gente pode usar conscientemente o pensamento e o sentimento, porque o sentimento, né, a partir do coração e o pensamento com a mente aliados formam um sistema e eu posso materializar o que eu quiser. Isto é científico. Hoje nós sabemos com clareza que a glândula pineal, né, é o órgão, nosso órgão espiritual. A glândula pineal, ela é o órgão que permite a nossa comunicação com outras dimensões. Ela é uma região cristalina no nosso cérebro, né? Doutor Sérgio Felipe Oliveira, aquele psiquiatra lá de São Paulo, talvez alguns de vocês conheçam, eu acompanho ele há mais de 20 anos, né? Sempre torcendo que os estudos dele viessem mais à tona. E hoje, através das redes e tudo, tá, ele tem uma página no Instagram, ele tem vídeos no YouTube, porque ele estuda especificamente a glândula pineal e os seus poderes, as suas capacidades, né? E também a sua relação com o funcionamento psíquico das pessoas e muita coisa que era tida como loucura, né? Como sintomas, às vezes, de esquizofrenia, de psicose e outras patologias, e que não são, que são uma manifestação do espírito
são conexões com outras dimensões, e ele se dedica profundamente a esse estudo, né? Não é o único, mas aqui no Brasil ele é uma autoridade. Então, tudo isso, assim, eu vou no livro, eu vou compondo, digamos, esse tecido, para usar a palavra que a Marli usou para se referir ao tempo, né? Um tecido que pode nos ajudar, eu acredito, e é a minha proposta, nos ajudar a entender com um pouco mais de clareza o que que está acontecendo com o ser humano nas últimas décadas. Por que que a gente tem visto as crianças e os jovens tão diferentes? Que capacidades e que dons são esses? Que a gente se impressiona, mas não vai a fundo para compreender, para relacionar esses dons uns com os outros e com o projeto humano que está aí, esse projeto que está em andamento. Porque ele não está totalmente pronto, mas ele está avançado e ele está em andamento. Então, por exemplo, as chamadas crianças autistas, né? Na verdade, nunca me convenci, desde a época da faculdade, eu estou formada há 40 anos, nunca me convenci de que o autismo era o autismo tal como era falado. Eu achava aquilo muito estranho. E ao longo de 40 anos até hoje, a gente não tem tratamento realmente eficazes. Tem muitas abordagens que ajudam, e eu não vou negar, obviamente, muitos esforços, enfim, profissionais, clínicas, estudos. Mas o que que a gente sabe hoje, com certeza, e eu sempre suspeitei, de que o autismo, o dito comportamento dos autistas, faz parte desse projeto humano em construção. São seres de almas que vieram encarnar aqui, mas que em diferentes graus tiveram ou têm, né, dificuldade de permanecer no corpo, de se encaixar nesse corpo físico, de se encaixar nessa dimensão, mesmo que tenham vindo por Deu uma escolha, travada no. né? E com um projeto, principalmente se esses ambientes. Oi? Travou? Deu uma travadinha. Eu não sei se para todo mundo. Tomar uma aguinha. Deixa a Ingrid se hidratar. Pode se Para hidratar mim. tranquila. Mas dá para continuar? Sim. Sim, sim. Então, essas crianças, elas têm, quanto mais eu observo, quanto mais eu estudo, quanto mais também eu converso com alguns colegas, né? Elas são, na verdade, crianças que se chegarem, por exemplo, numa família que naquele momento da gestação existe um estresse maior, ocorre algum trauma, tem muitas situações possíveis. Às vezes o casal planejou, mas de repente se separa no meio da gestação, para que aquela alma daqui a pouco não consiga se encaixar bem. E como são almas cada vez mais, espíritos cada vez mais sensíveis e que trazem atributos novos e diferentes para essa vida, porque eles vêm para nos mostrar. Eles vêm para nos inspirar, nos guiar e nos mostrar como pode ser a vida, como pode ser nas nossas relações, e aí, às vezes, muitas vezes, eles não conseguem. É isso que está acontecendo, porque ainda há muita densidade aqui, e porque os seres humanos, e mesmo os pais, que muitas vezes eles escolheram, têm lá as suas dificuldades, né? E eu já tive várias situações ao longo da minha caminhada de receber crianças com diagnóstico de autismo e os pais
chocados, ou pais que diante disso acabaram se separando porque criou um conflito. O entendimento ou o não entendimento tem atrapalhado muito, mas eu garanto para vocês que estas são crianças que nos exemplificam claramente como o projeto humano está em construção. E não é por acaso que nos últimos 10 anos, só para falar dos últimos 10 anos, o diagnóstico de autismo ou espectro autista se multiplicou, aumentou tanto. É uma coisa que tem que chamar a atenção dos profissionais. Não é possível. Então, a maioria das crianças hoje está dentro do espectro autista. E aí a gente tem a questão dos diagnósticos, né? Para não me estender muito aqui, mas que eu sempre falo, os diagnósticos precipitados, os diagnósticos equivocados e com falta de conhecimento e de estudo mais aprofundado. Então, há uma rotulação com base em padrões e informações antigas, muito defasadas daquilo que o ser humano vem nos trazendo de novo, né? E que são padrões de comportamento, características a nível de DNA, de constituição física, de sistema respiratório e circulatório diferente, gente, são muitos aspectos diferentes e muitas capacidades, né, decorrentes dessa configuração diferente do ser humano que eles estão trazendo para nós. Nós temos é, muito estudo e muita observação para fazer, e eu sempre, quando eu falo assim para profissionais como vocês, eu convido a que a gente se una, né? E que observe, que estude, que daqui a pouco se crie grupos de estudo para trocar informações e se aprofundar, porque é muito necessário. É, Se vocês me permitem, a Marli me falou no início aqui, na página 30 a gente tem essas características. Óbvio que eu não vou ler tudo para vocês, mas só para dar uma noção, né, do que nós estamos diante, e não são crianças que vão chegar ainda com suas capacidades. Nós temos já muitas crianças com essas capacidades entre nós. Então, por que que eu vou citar? Para que a gente aguce os nossos sentidos e observe, né? E não entenda mal e não vá para a tendência antiga de rotular, de diagnosticar como uma patologia, porque existe essa tendência. O ser humano, por natureza, quer, não só nós, em si, tem na sua natureza uma tendência a querer se sentir seguro e confortável, né? E uma das coisas que a gente faz é etiquetar. Ah, então isso é isso, e diante disso, então eu vou ter que agir assim, eu vou ter que tratar assim, não é verdade? Né? Eh, Esse é o padrão tradicional ao que a gente vem acostumado, mas nós estamos sendo chamados a rever tudo isso, a ampliar o nosso olhar, né? E a entender, a viver e conviver com um certo desconforto, né? De sair dessa zona conhecida e passar para uma zona, pelo menos por enquanto, de desconhecido, até que a gente estude, até que a gente, né, compreenda um pouco mais e avance. Então, vejam só. As novas capacidades que me foram trazidas. Uma primeira capacidade, nova e também muito específica, é o dom de captar imagens e mensagens a partir de sons, ritmos, vozes e até ruídos imperceptíveis para os menos atentos ou menos sensíveis. Tal capacidade se traduz como um modo peculiar de ser e de estar aqui na Terra, nos lugares, na família, na escola. É como viver entre seres que falam diferentes idiomas e ter que sentir e decodificar apenas o essencial. O que é
prioridade no momento, mas não no momento pessoal do ego, e sim no momento interdimensional e de interrelações entre humanos e seus parceiros, seus guias e equipe de apoio nas dimensões superiores. Esta capacidade em especial, ela vai exigir do ser, da criança, enfim, ou depois do adulto, um hiperfoco, vai exigir muito foco, além de uma dedicação especial a essa missão de ser um decodificador e um interlocutor entre humanos da Terra e os seres extrafísicos, ou seja, sem representação concreta. O que que a gente entende aqui? Essa é uma capacidade. Por exemplo, eu lembro de uma vizinha quando eu morava em Porto Alegre, né? E isso não faz tanto tempo assim. Agora o menino está com 14 anos, mas eu acompanhei a gestação dele. E ele tem uma irmãzinha. Eles moravam em cima do meu apartamento. Só para vocês terem uma noção como essas capacidades elas já estão há algum tempo entre nós e só irão se intensificar. Esse menino tinha uma afinidade comigo e eu com ele, né? Tanto é que, quando ele não estava na escola, ele pedia para a mãe e a senhora que cuidava dele batia às vezes lá em casa de manhã. Ai, ele quer vir brincar com a senhora, pode ser agora. Ele ia brincar comigo, né? Então tinha uma afinidade muito grande. Depois nasceu a irmãzinha e uns dois. A irmã hoje canta. Ela ainda é uma menina de uns 11 anos, canta, tem uma voz, mas desde menina a gente percebia isso. Mas esse menino, um dia eu alertei a mãe dele, porque ela me contava as coisas, mas ela não se dava conta. É isso que eu quero dizer para vocês, de que isso era um dom especial, que era algo. Porque ela me dizia assim, Ingrid, é impressionante, o Dudu, que era o apelido dele, ele sabe quando tu chega em casa e eu não sei como ele consegue saber isso. E ele sempre acerta, porque aí eu ligo para ti, que às vezes ele quer ir aí, ele quer te dar um oi, e tu chegaste realmente. Então ele sabia. E aí ela me contou mais alguns fatos, né? Que eu pude identificar, ele tinha uma hipersensibilidade para perceber coisas à distância, para ouvir, e aí ela começou a me contar algumas coisas. Ele escutava coisas que ninguém mais escutava, que estavam a quilômetros. E algumas vezes depois ela confirmava, digamos, aquela informação, né? Assim como ele sabia que eu tinha chegado em casa, e ele não tinha visto carro, ele não tinha visto nada, né? Então, são capacidades que vêm, todas elas, a serviço de uma missão, como com os índigos, como com os seres cristal. Nenhum dom, nenhuma capacidade, inclusive em nós, é à toa. É porque ela está relacionada a um propósito, a uma missão que nós temos a realizar aqui. E é nosso compromisso, a partir do momento que tomamos consciência, é um compromisso nosso assumir de desenvolver essas capacidades, né, e de aprimorar. A outra, eu dei aqui só um trecho, né? A segunda capacidade específica a ser observada é a sensibilidade elevada para perceber cheiros, aromas e odores relacionados a campos vibracionais de pessoas, animais, plantas, objetos, lugares, terrenos e níveis de consciência. Essa capacidade vem ativada em alguns canais humanos e será aditivada em alguns casos e virá aliada à capacidade ou sensibilidade elevada para perceber as cores ou tonalidades relacionadas aos aromas e às suas vibrações energéticas, de tal forma que permitirá, por exemplo, diagnosticar doenças e desequilíbrios patológicos antes mesmo de se materializarem no corpo físico de uma pessoa, de um animal ou planta. Interessante, né?
Uma outra capacidade específica e peculiar desse novo ser humano está relacionada à habilidade do seu cérebro em absorver, registrar, reter e processar múltiplas informações vindas de diferentes fontes ou canais ao mesmo tempo e com precisão matemática, de forma instantânea. Trata-se de uma capacidade semelhante ao que chamam hoje de genialidade ou prodígio, mas com uma diferença. Estes seres humanos serão mais resistentes e protegidos do estresse mental e emocional. Portanto, não sentirão a necessidade de ter comportamentos e relações desequilibradas com os seus pares, família e ambiente, pois contarão com uma proteção extra e uma capacidade e energia extra para manter tal genialidade com saúde, equilíbrio e sanidade, mesmo que o ambiente familiar e social não lhes seja favorável, nem lhe ofereça compreensão e acolhimento, né? Então, são duas das. Aqui eu trago 8 capacidades. Eu não sei, Marli, porque o nosso horário, né? Eu estou olhando ali, não sei qual é o tempo que a gente tem. Não, o nosso tempo ainda tem meia hora, né? Mas não conta Ah, tudo não, porque senão você mata a curiosidade do pessoal. exatamente. Então, só para dar uma noção, né? Temos outras capacidades. E é muito interessante, assim, porque, como eu contei para vocês, isso foi a primeira golfada de informação que me veio e me acionou para construir esse livro, né? E o meu propósito é justamente aqui trazer também para uma linguagem nossa, né? Porque eu não é um livro, eu penso que complicado. O meu propósito nunca é trazer coisas complicadas, mas é trazer esclarecimentos, tentar relacionar, às vezes, teorias e conceitos que poderiam ser um pouco mais complexos, mas dentro do meu possível, traduzir e trazer ao acesso do maior número de pessoas possível. Porque, por exemplo, o Greg Braden, que é um cientista, não sei se todas conhecem, tem inúmeros livros e eu sou uma admiradora dele há muitos anos. Ele, num dos livros mais recentes, ele trouxe o design humano, né? Falando também, ele não usa a expressão exatamente um novo ser humano, mas ele fala de um design humano que está em andamento, né? De um ser humano com habilidades e com capacidades, e ele se refere a uma intervenção extra, né? A uma intervenção superior, eu acho que é o termo que ele diz. Não quero deturpar as palavras dele, porque ele não usa. Ele é um cientista, ele é espiritualizado, mas ele também tem muito esse cuidado de não confundir as coisas. Então, ele não fala uma intervenção espiritual, mas uma intervenção superior que está havendo nesse momento histórico, como já houve em outros momentos. E o trigueirinho é interessante, eu estou exemplificando isso porque eu digo assim, eu tento ligar alguns pontos. O trigueirinho, aquele autor, ele também traz isso num dos seus livros, se não me engano, é o Além do Karma, onde ele fala dessas intervenções. Segundo o Trigueirinho, nós estaríamos vivendo agora a quarta intervenção, que é uma intervenção a nível de DNA para que o ser humano possa dar um up, como se diz, né? Possa dar um salto evolutivo. Nós tivemos isso, por exemplo, na época da Renascença, essa intervenção, onde surgiram, né, e borbulharam artistas, gênios, né, na música, na ciência, na arte em geral, incríveis, mas por conta desta intervenção a nível de DNA. E hoje nós estamos vivendo um momento assim. E isso me parece fantástico,
maravilhoso, encantador, e eu penso que a gente não pode deixar passar em branco, nós, né? Nós temos que tomar consciência disso, nos aproximarmos, entendermos e aplicarmos isso na nossa vida e no nosso trabalho, na nossa missão aqui, né? Seja qual for a nossa área de atuação, porque essas crianças são o novo design humano, essas crianças que estão chegando agora entre nós. E elas precisam, não, como vocês viram aqui na segunda característica, não que elas, a partir de agora, que elas vão deixar de ser quem elas são ou não vão conseguir expressar e manifestar os dons que elas trazem. Porque elas vão ter uma espécie de blindagem especial, vamos dizer, de uma força interna também especial, mas seria tanto melhor para todos nós que a gente possa se preparar e ajudar outros adultos a se prepararem para acolher melhor, né, essas crianças com um pouco mais de compreensão, saindo do formato engessado e do formato que quer engessá-las a qualquer custo dentro de um padrão ultrapassado, completamente arcaico, que é o que a educação nas escolas faz, né? Eu estava comentando com a Marli que eu participei agora, né? Comprei um evento do Lee Carroll, que é aquele americano que é o canal do Cryon, que foi quem primeiro escreveu sobre os índigos, né? E que eu conheci pessoalmente, tenho participação num dos livros, já fiz palestra num dos eventos dele, e fazia um tempo que ele não falava nos índigos, e agora ele fez um evento, contei para Marli, e que até me chamou a atenção, porque ele chamou jovens índigos, que ele diz que são todos índigos, que ele observou, conheceu, e disse, esse aqui é um índigo, na faixa aí dos 20 e poucos, 30 e poucos anos, tinha também de 30 e poucos, para contar a sua história e dizer como é que eles estão agindo no mundo de hoje, o que eles estão fazendo, né? E teve um de 20 e poucos anos que até comecei a segui-lo no Instagram, até escrevi para ele, mas ainda não obtive resposta, que ele se tornou até um influenciador, mas que passou por seu momento sombrio quando jovem, se envolvendo com baladas e com bebidas e outras coisas, mas ele teve um ponto de virada, né? De chave. E aí ele passou se descobriu como índigo, passou a estudar, a ler e se deu conta da missão e do propósito dele aqui. Então foi uma virada de chave. E aí ele conta um pouco o que ele está fazendo. E aí pergunta, o Lee pergunta para ele, né, o que que ele faria, né, o que que ele mudaria, quais seriam os pontos aqui nessa terra de hoje, que ele mudaria como índigo, né? Para se adequar melhor às novas gerações. E ele falou justamente de educação e mídia, né? As duas coisas que, se ele tivesse o poder, ele mudaria. E falou justamente desse modelo de educação que nos faz tão infeliz. As crianças são infelizes, os jovens são infelizes, porque tudo é imposto. E ele, inclusive, falou assim: seria maravilhoso se tivesse uma escola e uma universidade, por exemplo, para mim, ele disse que está na idade de universidade, que, que criasse um currículo para mim e não me impusesse aquelas opções, porque eu, de repente, não me identifico como nenhuma delas. Mas se houvesse a possibilidade de criar um currículo para mim, sob medida, olhando para a minha pessoa, para os meus interesses, para as minhas aptidões, para a minha sensibilidade, né? Então, da mesma forma as crianças, as escolas teriam que ser escolas criadas com essa abertura de olhar, sem notas, sem avaliação, sem provas, sem todas essas medidas que são medidas de tortura, né? De encaixotar as crianças e de impedir que elas sejam quem sejam. E o que é pior, criando
constrangimento, humilhação e promovendo, eu acredito que o tal do bullying é muito promovido por esse sistema. Um sistema que impede as crianças, né, e os seres de manifestarem a sua natureza original, a sua essência, não sem limites, não sem parâmetros, né, de convivência, mas a verdade é que o nosso sistema está totalmente superado. Então ele falou isso e falou da mídia, né? Que a gente bem sabe essa mídia como está corrompida e o quanto ela poderia ser usada de uma forma amorosa, de uma forma ética. Todos nós sabemos disso, né? De usar os recursos que tem aí para promover o desenvolvimento, a evolução criativa, né? Espiritual da, da humanidade como um todo. Mas, enfim, então, isso eu trago para vocês, e também aqui no livro eu me permiti algumas coisas, como o exercício de propor a reflexão, por exemplo, se nós temos um novo ser humano aqui, se é um novo design, se ele tem um DNA diferente, com mais hélices ativadas, se, inclusive, temos alguns seres humanos chegando e chegarão em maior número com o novo código genético, que é o GNA, se nós temos seres com uma configuração tão diferente, não seria realmente lógico e natural que a gente pense que a educação tem que ser diferente, né? Que as abordagens médicas, terapêuticas, têm que ser diferentes, que a sociedade, né, como um todo, vai ter que se reorganizar, né? E que a nutrição ou alimentação tem que ser também diferente. Então, também faço um exercício ali de pensar, né? E de levantar algumas questões e informações sobre o que é alimentação e o que é nutrição. E qual é a diferença, porque para mim tem uma diferença gritante entre alimentação e nutrição. E um dos pontos nossos para a nossa evolução, para acompanhar esse novo ser humano, vai ser mexer muito com a alimentação. Já existem movimentos, né? Já existem transformações, inclusive a partir das próprias alergias, que já há uns bons anos a gente vem notando, né? Que não só tem a ver com a toxicidade presente, de um modo geral, nos alimentos, principalmente industrializados, questão do glúten, da lactose, enfim, descobertas em torno disso, mas isso também tem a ver com essa maior sensibilidade dessas novas gerações e com essa sua configuração ah, orgânica, biológica, que precisa ser estudada e considerada. É natural que ser um novo ser humano, as coisas não podem ser iguais em todos esses campos. Então, é uma reflexão que eu proponho, né? Qual é a diferença entre alimentar e nutrir verdadeiramente? E essa nutrição, ela tem que considerar quais aspectos nossos, né? A nutrição é só no âmbito físico, ou a nutrição também tem que ser energética, espiritual? E quais são as fontes de nutrição mais adequadas? Tanto é que em outros livros meus já escrevi sobre isso, e muitas vezes disse para os pais, se queixando que as crianças, né, muitas vezes comem muito pouco, isso dá um desespero no pai, ou não querem comer, ou então tem aquelas crianças que só querem fruta e coisas saudáveis. Eu já ouvi de muitos pais, assim, de ir numa lanchonete, por exemplo, e a criança tem, aqui não tem comida saudável, então eu não quero, vamos embora. Claro que ainda não é a maioria, talvez, mas tem, já tem há muito tempo, porque eu já ouvi muitos depoimentos, imagino que vocês também. Então, porque a criança, ela tem, e cada vez mais as crianças que chegarão, elas vão ter essa noção até mais clara do que é bom para ela e o que não é bom para ela. O que lhe faz bem e o que não lhe faz bem.
tanto a nível energético quanto a nível físico, psicológico, né? Porque as palavras, as vibrações que nós emitimos, tudo isso faz parte da nutrição, se nós considerarmos que somos um ser biopsico, sócio-espiritual. Então, nós temos que considerar todas essas dimensões e avaliar como está a situação da alimentação e da nutrição. E eu, para mim, tenho que nutrição está linkada a um grau de maior evolução do ser humano. Para a gente poder pensar em nutrição, né, a gente tem que partir de um certo nível de consciência. Não sei se vocês concordam. Tem um livro que eu gosto muito, não é tão novo, mas é do Dr. Gabriel Cousens, né? Que é Nutrição Evolutiva. Até eu cito algumas coisas breves dele aqui, mas é um livro que, se vocês tiverem interesse, existem outros, muitos outros, claro, mas eu gosto muito desse livro do Dr. Gabriel, porque ele traz muitas questões o nome já diz, né, desse aspecto de evolução humana a nível espiritual e como a alimentação, não, a nutrição pode e deve acompanhar, né? Posso te Não sei, interromper um pouquinho, Ingrid? pode, por favor. Só para a gente dar chance para as pessoas perguntarem alguma coisa também, né? Só para registrar aqui, as pessoas que ouvirão depois, nós temos uma palestra já mais, acho que de 3 anos atrás, a Graça Vanderlei, ela leu o livro do Gabriel, Nutrição Evolutiva, eu também li, não li todo, porque a gente vai lendo aos poucos, né? E ela fez um resumo para nós. Então, depois, se as pessoas quiserem acessar, está disponível também aqui no grupo. Só deixa eu puxar o gancho em algumas coisinhas para as pessoas também irem pensando. Quando você falou, começou a mencionar a questão da mudança dos seres, eu me lembrei de imediato do livro 12 do Cryon, que fala Sim, daquilo que, assim, a ciência considera lixo aquilo que está embolado ali no núcleo, né? Porque duas fitas só de DNA estão comandando a síntese proteica até o momento. sim, E ele fala dessa possibilidade de, em algum momento, essas fitas serem reativadas, rearranjadas. E aí eu me lembro que na época que a gente estava lendo esse livro, saiu uma sim, reportagem para o pessoal que é de São Paulo, fica fácil lembrar aí. Cris, tem aquela revista da FAPESP, pesquisa, né? Em 2010 saiu uma reportagem tirada de um artigo científico, que eu não vou me lembrar o autor, mencionando que em Drosophila, aquela mosquinha da fruta, já tinha sido localizada uma terceira hélice do DNA. Então, assim, se nas drosófilas isso é possível, o que está acontecendo com o ser humano, né? E essas habilidades, lá em 2008, 2009, eh, dessa nova geração, eu me lembro que em uma das sessões de Reiki, em que a terapeuta foi intermediária entre aquilo que meu pai desencarnado estava me informando, ele dizia assim: as crianças que estão nascendo terão novas habilidades, por exemplo, de materializar coisas e de teletransporte. Então, assim, é um dos itens que você menciona, né, nesse momento, mas, assim, pensou naquilo que você pensa, você se transporta para lá. Então, o desdobramento lúcido é coisa que tem cursos para ensinar, essas crianças já vêm prontas, né? também. E o que eu achei interessante do seu livro, Ingrid, assim, só para fechar um pouquinho a minha fala e dar oportunidade para as outras pessoas, eu percebi, folheando rapidamente o conteúdo, que você escreveu de uma forma muito interessante e diferente, que é assim, os insights vão aparecendo e você foi colocando aquilo em uma determinada ordem, de tal maneira que a pessoa ela pode abrir o capítulo 9, depois voltar para o 3, depois voltar para o 5, porque não tem muita Sequência. obrigatoriedade. É como se Não fosse um tem uma romance que sequência. você tem uma linha,
ou então uma revisão bibliográfica que você tem uma linha temporal para seguir. É algo que você pode ir pipocando, né? Então, isso é uma característica muito interessante, Sim, até para ilustrar a maneira como esse novo ser humano está agindo e já interferindo em nós, né? Porque muitos de nós já estamos nessa vibe, vamos dizer assim, né? Porque eu sim. imagino, eu ouvi recentemente naquele grupo que a gente está compartilhando algumas lives de uma consciência entre humano e sintético, e ela informando que os autistas, por exemplo, eles enxergam tudo de uma vez só, né? E é por isso que na Netflix tem aquela série lá, Uma Advogada Extraordinária, muito barulho, eles batem a mão no ouvido porque é muito, né? É muito, muito cheiro, muita cor. E eu me lembro que quando a doutora Liliane me aplicou o Biofal, eu já tinha uma sensibilidade, tipo ouvido de cachorro, eu escuto coisas que ninguém está ouvindo, cheirando coisas que ninguém está cheirando, né? E eu falei, doutora, parece que eu fiquei uma parabólica, né? Porque eu sinto cheiros, escuto sons, vejo coisas que ficou demais, né? Então eu imagino a dificuldade dos autistas em se ajustar a isso e o adulto dizendo, ah, você é muito chato, né? Então, assim, Uhum. isso impacta muito, né? Porque a pessoa precisa de acolhimento e não de crítica, né? Então, assim, eu entrego a palavra aí para as pessoas que estão ávidas aí para comentar alguma coisa, né? Para te perguntar algo que você já acessou muito tempo atrás. Exatamente, só assim para complementar o que está dizendo, né, Marli? Porque eu já atendi crianças, agora estou falando assim, que um determinado som que para a gente pode ser natural, para ela é uma banda tocando dentro da cabeça em alto volume, por exemplo. É insuportável. E isso muitas vezes os adultos não compreendem e repreendem, né, a criança. Exato. Pois não, estou, sou todo ouvidos. Marli, posso falar, Marli? Claro, Liliane, à vontade. Você falou dessa sensibilidade, né? E eu queria compartilhar com você e com a Ingrid. Recentemente, nessa semana, eu tive dois pacientes que me procuraram por causa do Biofal, na faixa da adolescência, 14 e 15 anos, com histórias muito semelhantes entre elas. Eu vou resumir aqui rapidinho. Uma dificuldade, uma sensibilidade enorme dessas crianças, dessas meninas, com uma dificuldade enorme no relacionamento na escola. Uma delas só tem a amizade dos colegas quando ela empresta os seus cadernos na época de prova. E a outra, ela traz muito forte, assim, a relação de amizade também, mas ela sofre muita exclusão porque a Ingrid falou dessa festa, né? Ela me falou de coisas que acontecem assim, o castigo do silêncio. Então, se essa menina não cede às chantagens das colegas, ela sofre o castigo do silêncio. Então, ela é totalmente assim colocada de lado, né? E quando a Ingrid fala que o Lee Carroll colocou essas pessoas, né, para contar suas histórias e essa história desse rapaz que teve um ponto de virada, né? E aí eu fico pensando, qual será esse ponto de virada, né? Qual é o que nós, assim, que somos procurados por essas pessoas, né, podemos pavimentar para que nesse mundo tão instável nós possamos ser algo mais estruturado para que eles possam apoiar e dar o salto, né? Sim, sim. Liliane, isso que tu estás trazendo, né?
é mais um exemplo, né? Mas essas situações elas se multiplicam entre os adolescentes, entre as crianças, e é muito grave, é muito triste. Eu também sei de vários, e até na minha família, que eu tenho uma família grande, né? Tem situações assim que eu acompanho, e enfim. O que nós podemos fazer, né? É o que a gente se pergunta. Então, primeiro, qual foi o ponto de virada deste jovem que falou ali no evento Liquero? Foi dramático, na verdade, foi dramático porque ele conta que ele é de uma família, pai americano, acho mãe colombiana, estava morando na Colômbia e ele foi, na altura da universidade, ele foi para a Espanha, que tinha família lá. E aí lá, com certeza, ele fala que houve, assim, aqueles convites, os colegas, assim, porque primeiro ele estava indo bem na faculdade, ele estudava, mas daqui a pouco, pressão daqui, pressão dali, não, o que que tu vai estudar? Vamos para festa, vamos beber, não sei o quê. Então, cede uma vez, cede uma, cede outra, cede... No fim, ele se deu conta que ele estava mal, porque ele era tão estimulado, porque nessas festas deles, né, a gente tem notícias, informações, é música, é luz, é tudo que é tipo de som, é droga, né, é bebida, tudo que é tipo, claro que rola sexo também, né, e, enfim, em todos os graus, são muitos estímulos e ele chegou num ponto que ele se deu conta que ele estava mal, porque ele viu que ele estava tão mal na universidade que ele não ia mais passar, e ele se deu conta que os pais estavam trabalhando para pagar aquela universidade e dando aquela oportunidade para ele, ele se sentiu muito mal. Ele estava vivendo na casa dos tios e ele estava tão mal que ele caiu de cama. E ele ficou num estado assim de, como é que eu vou dizer, sem reação, atordoado, só ficava deitado, não conseguia mais levantar, não conseguia mais ter reação para nada, e enfraquecido, porque com certeza fisicamente, mentalmente, energeticamente, ele estava totalmente tombado, como se diz. E triste, porque se deu conta de repente disso, né? Que ele tinha chegado num fundo de poço. E aí os tios ligaram para a mãe, que era uma pessoa que tinha uma compreensão, segundo ele explicou, assim, uma sensibilidade um pouco maior para essas questões espirituais, energéticas. Então a mãe foi chamada e aí foi dar todo um apoio, todo um aporte para ele por um período para conseguir trazer ele de volta. E aí foi a virada de chave que ele conta, né? Que ele se deu conta o que que eu estou fazendo com a minha vida. E claro, e acho que recebeu apoio além da mãe, deve ter tido algum terapeuta, alguma coisa, ele também não entrou em detalhes. Mas o que que a gente, como é que a gente pode ajudar, né? Eu acho, de tudo que eu já vi e vejo, eu não sou a dona da verdade, mas eu já recebi adolescentes que estavam se machucando, se automutilando, que estavam com risco de suicídio, que estavam em algum grau de depressão. O que eu vejo é que eles e as crianças precisam de alguém, pelo menos uma pessoa, que se comunique com eles a nível de alma. E isso não é exatamente em palavras, é aqui e aqui. De novo, é o sistema. E isso é tão forte, é tão poderoso, que às vezes num encontro, esse um encontro pode ser salvador e demarcador de uma virada, seja para uma criança, seja para um adolescente, de compreender na totalidade aquele ser, aquela alma, e se conectar com ele. E a partir daí, mostrar, demonstrar acolhimento para quem ele é de verdade. E lembrem,
a comunicação com essas crianças, com esses jovens, é por aqui, e é quântica. O que que significa ser quântica? Significa que a gente se comunica, transmite pacotes de informação para eles e eles para nós. E essa é a comunicação mais importante. Embora a gente vá também usar as palavras, claro, os gestos, é humano que se faça. Eu vou dar um exemplo rápido e prático de um caso que eu atendi há muitos anos atrás. E são coisas que marcam. Há pouco tempo, no meu aniversário, até a mãe, que é uma uruguaia, ela me mandou felicitações, volta e meia ela faz contato, porque foi marcante o nosso encontro. Eu tinha recém retomado o consultório, eu fiz um pós-graduação em psicologia transpessoal e retomei os atendimentos, porque eu tinha dado uma parada trabalhando na universidade, trabalhando em empresas, mas sempre tive a certeza que eu tinha que voltar. E, enfim, e aí essa mãe, eu já tinha escrito Crianças Índigo, ela teve notícias e ela levou o menino de 9 anos para um atendimento. E ela disse para mim que não sabia o que estava acontecendo com o menino, que ele não conseguia prestar atenção na aula, que ele era ela sabia que ele era inteligente, mas ele não, e a professora não parava de reclamar porque ele não conseguia acompanhar, e daí já estavam até suspeitando que tivesse isso ou aquilo, né? E que ela ouviu falar de mim e dos índigos e ela sentiu que eu podia ajudar. E eu tive uma consulta com esse menino. E depois de ter conversado com a mãe, ela me levou para uma consulta. E tinha um adendo: esse menino não falava. Em casa ele falava, mas na aula ele não falava. E aquilo estava deixando a professora, os professores, a mãe, mas só um pouquinho, que em casa tu é um falante, e lá tu não fala. E aí eu fui devagarinho, sabe? Mas sempre focando nessa comunicação. E ele não falava comigo também no começo, né? Então foi um desafio. E eu fui indo e dizendo, né? Mas então, na aula, então como é que a professora se comunica contigo? Como é que tu comunica? E ele só me mostrava por gestos, né? Eu tinha ali no consultório alguns materiais, então ele colou um papelzinho embaixo da sola do pé, querendo dizer que mandava um bilhete para a professora. Eu digo, ah, sim. Eu sei que nós fomos indo e eu botei ele numa pegadinha, sabe? Eu fui indo, assim, criei uma situação de ele não aguentou e ele falou. E quando ele falou, a gente caiu na risada, entende? Foi quebrado o gelo. E aí enfim, aí eu conversei, aí ele passou a falar comigo, né? E para não me alongar mais, terminamos a consulta num clima assim de leve, de alegria. Foi embora, a mãe buscou ele. Uns dias depois ela me escreveu, ela disse, Ingrid, o que que tu fez com o Diego? O nome dele era Diego. O que que tu fizeste com o Diego? Eu digo, olha, sei, a gente conversou primeiro sem palavras, depois, né? O que que eu estava fazendo com ele? Eu estava entendendo que ele podia se comunicar sem palavras, e eu também, e que a gente se entendia. Eu aceitei essa condição, né? Porque isso também é uma das coisas que as crianças vêm nos mostrar desde pequenininhos. Como é que tem muitas crianças que aos 4 anos e meio ainda não falam, os pais se desesperam, aí acham que é autista, que tem isso ou aquilo, mas elas são crianças telepáticas, como nós somos também, só que elas são altamente telepáticas. E elas só vão falar quando realmente sentirem uma necessidade muito grande de falar, né? E foi, eu acho que é onde eu consegui levar ele aos poucos, sem forçar, e até num clima de brincadeira. Mas a mãe me liga uns dias depois, e ela diz, o que que tu fez? E eu digo, mas por quê? O que que aconteceu? Não, simplesmente ele foi para a aula e tudo mudou.
De repente ele começou a falar, as coisas fluíram, a professora também ficou espantada, perguntou o que que tinha acontecido. Aí ela disse assim, e aí eu falei para ele em casa, eu digo, mas Diego, tu tá brincando com todo mundo, o que que tu tava fazendo, né? Que de uma hora para outra. E aí ele disse assim, bem assim, eu nunca vou esquecer, a mente se abriu. Ele disse para a mãe dele isso. Eu jamais esqueci, foi um dos casos que me marcou por esse acolhimento, por esse não querer forçar a criança a nada, mas acolher, acolher, porque aquele não falar dele era um falar, era um comunicar alguma coisa. De alguma forma, ele não estava sendo na escola entendido, compreendido, olhado de um modo talvez adequado, enfim, eu não sei detalhes, mas de repente, como é que a gente pode ajudar a mente a se abrir, né? Então é esse olhar, é essa e isso vai na vibração da gente, porque o que que acontece em geral com o adulto, os professores estão imbuídos naquela, eu digo, é uma couraça de energia que pode ser invisível para alguns, mas para as crianças elas percebem e muitas enxergam. E aquilo intimida. E ao intimidar, já bloqueia o canal da comunicação e da expressão natural, né? Então, eu diria isso: é esse olhar, é essa conexão, é essa abertura, esse acolhimento, né? Essa disposição, porque elas nos leem. As crianças nos leem, elas leem o nosso campo, a nossa mente, a nossa alma. Tanto é você deve ter exemplos disso, né? De que às vezes a gente pensa, não sei se vocês percebem, mas passem a observar, por exemplo, no consultório, como vocês às vezes pensam em falar uma coisa para a criança e ela já imediatamente ela responde, sem que vocês tenham emitido a pergunta. Já aconteceu com vocês? Tá? Sim. Hum. Isso cada vez mais, se vocês prestarem atenção, eu em consultório muito. Uma menina que eu estava atendendo agora foram de muda para outro estado. Ela era tida como espectro autista. Não era autista. Eu disse para a mãe, mas como a escola e a família, os avós, todo mundo pressionando, porque ela era uma menina diferente, altamente inteligente, com muitas habilidades, como aliás as crianças de agora todas têm altas habilidades. Eu disse para ela, então eu vou te encaminhar para uma pessoa em Porto Alegre, uma profissional, uma neuropediatra, tudo. Faz a avaliação, então, se tu quer, para prestar uma satisfação social. Mas eu conheço essa neuro, é uma excelente, né, profissional. Depois ela me ligou, ela até disse sim, de não, tudo, concordo plenamente, ela não é autista, né? Mas a gente, tá, vamos dizer então que ela tem aquele espectro mínimo, né? Então, vejam que as coisas estão nesse ponto, mesmo quando o neuro vê que não é, mas às vezes para satisfazer uma pressão social, familiar, escolar. Mas essa menina, nas sessões, eu aprendi, assim, que ela lia a minha mente. Às vezes a gente ia jogar, ia fazer uma atividade, eu pensava e ela já se adiantava e dizia, e eu olhava para ela, sim. Então, o nosso diálogo, ele era um diálogo, assim, muito de mente, ela não gostava muito que abraçassem, mas ela abraçava, e às vezes até ela meio que pedia para abraçar. Então, essa coisa do coração, do afeto, da vibração, da criança sentir que eu estou aberta para ela e não fechada, de que o espaço é de acolhimento, seja ela quem for, como ela for. Eu acho que essa é a primeira condição para criar as próximas condições favoráveis, né? Para que haja uma conversa, para que se ela precisa ajuda, ela procure do jeito dela, né? Mas um outro fator, só para fechar e não me estender demais, que eu acho fundamental na medida em que há esse canal, né, em que se cria esse canal, a ajuda, me parece que é de mostrar que, que ela é uma potência,
que ela tem poder dentro dela, que as coisas que os outros estão vendo e dizendo não são ela. Que as pressões que algumas crianças às vezes fazem é porque elas têm também seus problemas. Elas têm problemas em casa, na família, e em geral é isso, são crianças que não são vistas, não são ouvidas, não são acolhidas, elas transferem esse esse mal-estar, vamos chamar assim, né, da família para os outros e projetam nas outras crianças. E geralmente é nas crianças mais sensíveis, mais tímidas, né? Porque elas precisam de um alvo. Mas se a gente ajuda a criança a entender que ela não precisa ser um alvo, que ela é como ela é, mas ela tem muitos méritos e ajudar a trabalhar, então, a autoestima, a autoconsciência, né, a capacidade de se valorizar como quem ela é, destacando talentos, né, no caso no consultório, fazendo atividades, mostrando, reforçando coisas e trabalhando com a criança uma maneira de se postar, de se posicionar, né? Que ela não vai mais ser o alvo, porque ela vai se fortalecer internamente e as outras crianças vão ler isso na energia e no campo dela, né? E vão escolher outro alvo, infelizmente, né? Porque elas vão, mas aquela ali não vai mais ser o alvo. Eu tenho um outro caso. A gente poderia ficar a noite inteira, né? De uma menina que agora está com 16 anos, tá? E está na Europa para se preparar para ser cantora, de música erudita, né? Cantora lírica. Eu atendi ela aqui aos 9 anos, ela é a mãe. Conheci, na verdade, porque eu estudava canto e piano na mesma escola dela, e a professora de canto conversa vai, conversa vem sobre índigo, cristal. Ah, Ingrid, vem fazer uma aula com uma aluna minha. E aí ela me contou desse caso dessa menina, que era muito tímida, mas que era muito sensível, que tinha uma voz maravilhosa, mas que não confiava em si, né? Se eu podia dar uma ajuda. E eu fui fazer uma ou duas aulas com ela. E aí isso foi a ponte para a mãe me procurar. E nós trabalhamos muito isso que eu estou falando. Por quê? Porque é uma menina de um nível, aquilo já veio com a alma dela e também numa família que tem um certo nível cultural, mas muito veio com ela, essa erudição veio com ela. Então, na escola, ela não encontrava um ambiente, porque as crianças achavam assim que ela era enxerida, enchida, metida, porque ela gostava de falar de música, porque ela gostava de falar de arte, porque ela lia já aos 9 anos sobre isso e tinha estímulo em casa. Então, ela se sentia cada vez mais encolhida e triste. E eu comecei a trabalhar com ela através da questão do canto, da arte, o quanto as crianças não entendiam isso porque eram diferentes dela e reagiam assim exatamente porque elas não entendiam, porque elas não tinham a mesma sensibilidade, porque elas não tinham o mesmo conhecimento, porque elas não tinham esse talento e que ela precisava honrar esse talento. Fui trabalhando, claro, não de uma vez, que isso era uma coisa divina que ela recebeu para realizar uma missão aqui e que nem todas as crianças recebem o mesmo dom, o mesmo talento ou têm o mesmo estímulo em casa. Então, que elas reagiam assim porque não entendiam ela e não estavam preparadas, vamos dizer, né, para compreender essa sensibilidade. Tanto isso é verdade, tá, que nós ficamos trabalhando, fiz até cura reconectiva, foi bem bonito o processo, reconexão com mãe, filha e até com a avó. É, tudo. Mas o que que aconteceu? Ela acabou encontrando uma outra escola de música que tem aqui, muito interessante, onde ela encontrou os pares. Aí ela já adolescente encontrou os pares para conversar sobre Bach, sobre Beethoven, Chopin, Mozart, música clássica. Ela encontrou a sua turma e ela mudou e aflorou.
desabrochou de uma maneira, tanto é que nesses últimos 2 anos a gente foi a algumas apresentações dela e até da escola que fez na casa dela um sarau com as crianças, e ela é um negócio assim emocionante a gente ver o desabrochar. Essa menina ela vai despontar no mundo da música com certeza. Ela quis ir para a Áustria, ficou um período lá, não muito grande para conhecer, mas no fim ela escolheu fazer a faculdade de arte me parece que em Londres. E ela tem 16, fez 17 agora, em agosto, virginiana também. Então, eu acho que se a gente consegue, é lindo de ver, eu poderia contar muitos outros casos, assim, que eu acompanhei, que tinham diagnósticos péssimos, né? Vamos dizer, e prognósticos ruins, e que desabrocharam. Eu tenho vários, assim, que escreveram livros, que receberam prêmios, né? Então, o que a gente precisa é isso, né? Acolher, e para isso é preciso estudar, é preciso entender, ampliar a visão, o olhar, ajudar os pais, né? A que eles possam ampliar esse olhar. Não sei se vocês viram, tem uns vídeos na internet do menino Arthur, lá de Santa Catarina, um menino de 13 anos que tem dons de cura. Vocês já viram a entrevista dele? Já, Arthur Godoy. já. Então, eu estou em contato desde que eu vi o primeiro vídeo, foi logo que apareceu, eu estou em contato com o jornalista, né, que entrevistou o Ivo Hugo Doll, e, e ele tem ido, tem feito outras entrevistas, e a gente tem conversado, e ele quer criar uma oportunidade de nós conversarmos juntos, eu, ele e o Arthur, mas isso tem, tudo tem o seu momento. Mas vejam que é interessante, só para exemplificar, como esse menino, por exemplo, ele contou na última entrevista agora que saiu esses dias, e eu acho que foi em função do que eu falei para o jornalista, eu digo, me preocupa um pouco o fato dele ser uma criança, porque 13 anos ainda é uma criança, e diz que ele já estava com a agenda cheia de gente de outros países, inclusive, e que ele estuda de manhã e à tarde ele se dedica a atender incessantemente atendendo pessoas de tudo que é lugar e que a agenda dele estava cheia até além do final do ano agora. E eu digo, eu falei para o jornalista, né, entre nós, eu digo, eu me preocupo um pouco como é que vai ser isso, porque ele é uma criança, e, né, ele tá estudando tudo, mas será que isso não vai sobrecarregá-lo? Talvez a mãe precisasse, porque ela que ajuda com a agenda, organizar grupos, talvez espaçar, dar uma pausa, né, nos atendimentos, enfim. E nessa entrevista, o jornalista trouxe essa questão, assim, não exatamente dessa forma. E o que que ele respondeu? Olha que interessante. E tem a ver com essas novas características. Ele disse que não tinha problema nenhum, porque ele tem um nome cósmico, né? Que ele diz na entrevista: quando eu estou estudando, estou na escola, na minha vida, eu sou o Arthur. Quando eu estou atendendo, eu sou o Ultra. Ultra, ele dá uma acentuação assim. E uma coisa não interfere na outra. É como se ele fosse dois, entende? E isso não me afeta em nada. Aí eu estou me lembrando dessa segunda característica que eu comentei com vocês, né? De ter uma espécie, não sei se é exatamente isso, mas uma espécie de blindagem. Ele diz que não afeta, que ele não fica cansado, que ele não se esgota, que ele faz tudo como tem que ser, porque isso é uma preparação para um segundo momento da missão dele aqui. Mas que ele não pode falar agora sobre isso, assim, publicamente, né? Interessante, né? São exemplos, né? Tem muitos, nossa. Nossa, essa conversa vararia a noite toda, À né? noite. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar com você, que as pessoas Sim, consigam acessar o seu livro, escrito de maneira tão diferente, né? Que vai ser lido também de maneira tão sim. diferente. Muito diferente, Marli. E tu pegaste muito bem. A Marli é muito. É,
Eu escrevi com essa intenção e eu acho que eu digo no prefácio ou na introdução, esse é um livro diferente. Não é um livro para ler em sequência, é um livro para ti, porque eu adoro também livros assim, a gente abre numa página, né? Abre um capítulo e lê aquilo ali. Então, essa é a proposta. Faz parte mesmo dessa energia diferente, eu acho que das novas gerações e que nós estamos envolvidos, né? Tá no campo, E à disposição deles, né? e à Eliana, você disposição. gostaria de falar alguma coisa? Eu vi que você ligou isso. Não, eu só ouvindo a Ingrid, essas crianças todas que ela comentou são crianças com altas habilidades, né? E, Sim, e eu tenho acompanhado o Dr. Fernando Franzolini, meu colega de especialização em homeopatia em Curitiba, que há 10 anos ele estuda um capítulo de medicamentos, assim, uma série de medicamentos, é, sim. e tem uma experiência fantástica com essas crianças com altas habilidades e adultos também. Ai, que incrível. E ele comenta, ele está até no meio de um curso. Eu não estou fazendo Sim. curso porque eu estou muito sobrecarregada, mas no meio de ele está dando um curso, é o primeiro curso no mundo sobre esses medicamentos homeopáticos aplicados em crianças com autismo, com altas habilidades, ou, né? E ele Uhum. fala que 40% ou mais das pessoas que ele recebe no consultório com diagnóstico de autismo ou de TDAH são crianças com alta habilidades, elas não são autistas, né? Exatamente, É. exatamente. Então, acho que Eu, é exatamente eu, isso que a Ingrid comenta. se tu depois pudesse fazer a gentileza até de passar, não sei se pode, o contato, eu gostaria até Ah, de, ou sim. É. E ele trabalha muito com uma psicóloga em Curitiba, que é a Maria Lúcia Sabatella, que tem vários livros sobre esse sim, assunto também. Eu ponho no sim. grupo, no nosso grupo, Marli, eu acho no Campo Ipix ou no. Qual que eu ponho? Pode pôr, ou pode passar para o meu particular, que aí eu passo para a Tá, Ingrid, porque a Ingrid tá ótimo. está lá naquele grupo, né? Ótimo, eu passo sim. Mas é muito interessante. Nossa, Muito e ele é obrigada. um querido, um estudioso, assim, e ele está, Ai, que assim, bom. muito, muito bem nesse assunto aí. Ai, que ótimo. Dou muito. Obrigada. É, Muito obrigada. E Somos é, uma equipe, eu sempre digo aqui na Terra, somos uma equipe, nós temos que nos unir e trabalhar bem juntos, né? e é interessante você falar essas coisas, Ingrid, porque assim, a gente fica se perguntando o que um cachorro enxerga quando olha para a gente, o que uma criança enxerga quando olha para a gente. Sexta-feira, depois que começou essa história toda no planeta, eu não saí mais de casa. Aí as colegas aposentadas me convidaram e eu fui, fazer um lanche com elas na sexta-feira. Eu cheguei Ah, antes porque no lugar não tinha nada para vegano sem glúten. Aí eu cheguei para ver se eles sim. preparavam alguma coisa para eu comer ou beber antes que as meninas chegassem, né? As meninas, as meninas mais velhas do que eu ou da minha idade. Eis que eu entro no restaurante, tinha duas mães com duas crianças com menos de 1 ano de idade. As duas olharam para mim e a menininha fez assim. E aí eu tive que pôr a mãozinha, a mãozinha dela junto da minha. Eu falei, gente, o que que essas crianças enxergaram? Porque tinha várias pessoas lá. Ah, Na hora que eu entrei, as duas viraram a cabecinha juntas. Eu falei, uau, o que que elas estão enxergando, né? Então, sim. assim, é uma surpresa a cada dia essa moçadinha que É, está chegando para nos contemplar com outras coisas que a gente foi barrada de enxergar, né? De enxergar, de sim, ouvir, de sim, sentir. sim. Enfim, é um presente isso para o planeta, né? Marli, só se tu me permite que agora tu falasse isso bem rapidinho. Não, é demais. E elas veem, com certeza elas veem alguma coisa no nosso campo energético, elas sentem a nossa vibração, elas captam as informações que nós estamos aqui contidas em nós. Porque aqui no condomínio onde eu moro no meio da natureza aqui, né? É uma reserva ecológica. Aí a gente caminha, eu e meu marido.
E tem uns vizinhos mais ou menos novos que tem duas crianças, um menino e uma menina. É bem rapidinho, mas é engraçadinho e é interessante. E aí, assim, sempre que a gente passava lá, eles são de Santa Catarina, mas a maior parte do tempo eles estão morando aqui, as crianças vão na escola. A menininha acho que tem uns 4 aninhos, uns 3, e o menino acho que tem uns 5 ou 6 no máximo. Eu não sei se ele tem seis, eu acho que sim. Bom, e é o Lucas. E aí, cada vez que eu passava por ali, o Lucas puxava um assunto, né? Loirinho, coisa mais querida. E a gente foi fazendo uma conexão, né? E um dia eu vi que ele estava com uma gaiola, assim, de um passarinho mais lá para cima. Eu falei: Oi, Lucas, tudo bem? Tu ganhou um passarinho? E ele disse: É um periquito. Aí eu disse: Não, mas é uma periquita, ele falou, porque é uma menina. Aí eu falei, ai, que legal. Daí conversei um pouco, eu digo, tu sabe, falei algumas coisas da família do papagaio, será que ele fala? Ah, mas pode falar e tal. E eu sei que foi que a gente fez um elo, eu digo, qual é o nome? Chiquinha. Aí, muitos dias o pai passa pela gente, a gente está caminhando no horário que vai levar eles para a escola. Olha que interessante. Ele bota a cabeça para fora no carro e diz: Oi, tia, a Chiquinha tá bem. Por causa que uma vez eu passei lá e perguntei se a Chiquinha estava bem, eu passei de longe caminhando. Então, ele já se antecipa. E o pai achou isso muito engraçado. Aí, a última vez que nós passamos lá, eles estavam lá em cima, dentro que a casa é um pouco alta e tem uma escadaria. E eu passando com meu marido, e ele veio ligeiro para a porta. Oi, tia, a Chiquinha tá bem, ela tá lá dentro. Sem eu perguntar. Mas o que me chamou mais atenção, a menininha, que era sempre um pouco mais, ficava um pouco mais para trás, né? Veio correndo, desceu as escadas, que eu até fiquei preocupada que ela pudesse cair. Ela veio na minha direção, Marli, abriu os braços me deu um abraço e eu, claro, me abaixei, abracei e ela ficou naquele abraço. Eu fiquei tão, assim, impactada, surpresa, né? E eu digo, ai, querida, que amor, tu é muito querida, que abraço bom. E ela ficou naquele abraço. Daí, daqui a pouco, ela soltou e veio a mãe correndo, porque eu acho que a mãe também se preocupou, né, que a menina correu. E aí eu disse para a mãe, ela veio me dar um abraço, e a mãe me olhou e disse assim, um abraço? Então, olha que incrível, não é? E aí ela quis puxar assunto, a mãe pegou a bicicletinha, ela veio atrás de mim, aí ela colheu umas frutinhas, veio trazer para mim. Com certeza, essas crianças, elas percebem algo na gente. Eu não tenho a menor dúvida, é uma afinidade de alma, de frequência, sabe? Não tenho a menor dúvida. Porque uma criança que nunca fez isso, que eu não tenho a menor intimidade, sair lá de dentro de casa correndo e vir abrir os braços e me dar um abraço. E olha, esse não é o primeiro passo, mas com certeza a gente fica curioso, né? O que será que ela percebeu? Mas é Será que eu algo estava bom. precisando de alguma coisa e não percebi? Ela que percebeu? Também, também. Pois E eu posso dizer que eu estava precisando de um abraço aquele dia. Eu estava. E eu agradeci profundamente, porque Deus também nos presenteia assim, né? Através das crianças, e as crianças têm o canal direto. com certeza. Então é maravilhoso, É. né? Nossa, quantas coisas lindas, né? Eliana, mais alguma Quanto. colocação? Não, não, é só isso. E no final do Ingridinha, livro, gente, eu compartilho algumas mensagens, alguma coisa de canalização atual, tem assim, que até tem a ver. poesia aí, hein? Tem poesias, porque eu nunca deixo de colocar as poesias que eu sinto que tem a ver com o tema, porque eu escrevo, né? E no final tem as mensagens e tem uma oração bem bonita, curta, que eu acho que vocês vão gostar, talvez alguns conheçam, mas foi uma oração que me ajudou a ficar em pé numa época muito difícil da minha vida, onde eu estava caída, quando eu me separei do meu primeiro casamento, não conseguia parar de chorar. E uma estranha que eu encontrei assim e me deu o telefone e disse: quando tu não estiver bem, tu liga para mim.
e eu liguei para ela numa noite porque eu não conseguia parar de chorar. E eu tinha que dormir para trabalhar no outro dia, eu não conseguia. E eu liguei para essa estranha e ela ficou conversando comigo e ela me leu essa oração. E Depois, se você puder, eu não sei se pode ou não, fotografar, a gente, ou se você me permitir, que eu tenho o miolo pode, lá, só a claro. oração, eu passo para o grupo também. Eu passo. E aí ela fez eu ler chorando a oração até que eu conseguisse ler com firmeza. E essa oração me deu, vocês vão entender quando eu mandar, ela me deu algo, acessou algo, ativou, que eu consegui parar de chorar. E me trouxe para o eixo. E eu consegui dormir. Que bom, né? Que lindo. Então ela me acompanha. Eu vou tirar uma foto e mando, sim, pode Tá deixar. ok. Então, olha, a semana passada a gente teve o relançamento do livro da Elaine Camargo, né? Ela acabou de desligar a câmera agora, né? A irmã da Oh, Liliane. Essa sim. semana, aqui, oi Elaine, foi o lançamento do livro dela, né, o relançamento, 365 dias, convivendo com o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama. Foi muito, muito legal. Aí depois eu mando Sim, para você a live que a gente gravou. E ótimo. hoje o seu, né, Ingrid, e a semana que vem nós temos a nossa dupla, né? A dupla dinâmica, né? Uma conversa de 16 anos que atrevidamente eu consegui reunir. Falei assim: o que é que você acha? Diálogo inesquecível. Inesquecível e super importante para a minha existência. Então, assim, Ingrid, gratidão por você ter vindo hoje. Eu sei que você também é de dormir cedo, né? Nós somos aquelas que, tipo galinha, né? 5 da tarde começa a escurecer, a gente procura o Ah, puleiro, vai se ajeitando, né? é bem isso, bem assim. E- A energia vai baixando, a gente já vai mas indo para o lado você do tá rancho. mas Hã? você tá a toda. Eu espero que na hora de deitar você consiga se acalmar. E assim, a propósito, Sim, hoje você está especialmente linda. Então, assim, gratidão, obrigada. por toda Obrigada, essa querida. energia que você doou para gente, né? Eu sei que É, isso custa um tanto e eu espero que a gente possa estar junto na próxima semana novamente, né? E que com vocês que certeza. estão aqui conosco, né? Consigam estar conosco também na próxima semana. Eu sempre sou muito grata, eu acho que eu sobrevivi de 2021 para cá, graças a esse grupo das PICs, que se desdobrou em vários outros, né? A gente tem o Poder dos Oito, a gente já teve Sincronário, a gente tem. Foi multiplicando o grupo, né? Mas assim, gratidão imensa por sua doação e eu espero que as pessoas tenham se sentido abastecidas, e assim, prontas para ajudar a quem precisar. E a gente espera também que as pessoas que forem assistir offline também sejam beneficiadas com essa energia gostosa que você trouxe aqui para a gente. Gratidão imensa. Você Eu quer que agradeço a fechar com... todas, essa energia é nossa. É, muito obrigada. Uma boa noite para todos e fiquem com Deus. Até Gratidão, a Ingrid. próxima. Gratidão, Marlene. Boa Gratidão noite. a todos. Fiquem com Deus. Gratidão. Assim que estiver Bom pronta a gravação, eu já descanso, repasso para obrigada. vocês. Obrigada, Um viu? Uma beijo boa para noite. vocês. Obrigada. Tchau. Beijo. Ingrid, obrigada, querida. Ah, obrigada, querida Cris. Oh, a Cris já está no puleiro, já se Isso. acomodou. Que delícia. Ah, coisa boa. Obrigada.